Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Esther, na passagem que nós lemos já esta manhã, capítulo 4. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Esther 4, a partir do 13. Quem encontrou aí pode dizer amém. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como estes chegastes a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder falar com vocês mais uma vez. Esta manhã de oração e de louvor, nós já podemos perceber a presença do Senhor aqui, ministrando aos nossos corações. Louvo a Deus pela vida do pastor Valmir, mais uma vez, meu amigo, e os nossos companheiros aqui da Cibapa, né? Deus abençoe o Wilson, a Deise, o Léo, Mauriane. Deus abençoe o Denner, o Tito, né? A Sara, Flávia. Desculpa, Flávia, é porque esquecimento, né? Deus abençoe a Flávia. Deus abençoe essa turma abençoada aí, nossos amigos daqui desta igreja, de uma maneira especial. Eu quero louvar a Deus por um companheiro que está aqui hoje, meu grande amigo, irmão Alexandre. Levanta aí a mão aí, companheiro. Nosso companheiro aqui, assembleano, pregador da palavra de Deus. E hoje nos dá a honra aqui da sua presença, né? Deus abençoe de uma maneira especial. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só por curiosidade e fofoca mesmo. Tem mais algum assembleano aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Eita, Jesus, tem misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Depois vocês deixam o nome aí e os telefones dos pastores, que é para nós informar o que está acontecendo, né? É brincadeira. Deus abençoe a todos os meus irmãos assembleanos, conterrâneos ministeriais, né? Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, irmãos, nós estamos sendo desafiados pelo Espírito Santo a pensar na importância da coragem para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Você precisa ser corajoso, porque Deus, Ele quer que você se torne um vitorioso. Você pode dizer isso aí para o irmão que está do seu lado? Deus quer que você seja vitorioso. Irmãos, e sem dúvida nós estamos enfrentando grandes desafios nesta vida. Eu tenho certeza que aqui nesta campanha há pais que já se derramaram na presença de Deus, diante de grandes desafios que estão enfrentando na família. Tenho certeza que há mães aqui que já choraram bastante aqui aos pés do Senhor, pedindo um milagre para a sua casa. Tenho certeza que muitas pessoas aqui estão enfrentando barras pesadas, coisas difíceis de se vencer. O grande problema é que muitas vezes há desafios que são inéditos, né? E quando você se vê diante de alguma coisa que você já viu alguém passar, até que não é tão difícil, mas há coisas que Deus permite nós passarmos que são inéditas, que ninguém nunca passou. E nós não conseguimos buscar orientação e instrução em ninguém. E Deus nesta manhã está nos orientando com uma única palavra: coragem. Nós precisamos viver com a certeza de que o nosso Deus é maior do que qualquer obstáculo. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós acreditamos, que a palavra de Deus tem nos ensinado. O nosso Deus não conhece desafio, não conhece obstáculo, não conhece dificuldade. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. O grande problema é que nós olhamos para os nossos desafios como se fossem maior do que o nosso Deus.
Ou às vezes, quando imaginamos o poder de Deus para operar milagre, não pensamos que Deus fará isso na nossa vida. Acreditamos muito em Deus, mas naquilo que Deus fez na Bíblia e do que Deus faz na vida dos nossos irmãos. E Deus está querendo que nós entendamos, tem coisa grande que Deus quer fazer na nossa vida. Tem coisa grande que Deus quer fazer na sua vida. Tem milagre que Deus, sem dúvida, quer fazer na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Muitos são os obstáculos, as dificuldades. Paulo, na carta aos Efésios, ele fala que nós enfrentamos inimigos espirituais. E esses mesmos inimigos, muitas vezes, se escondem por trás de pessoas. Trabalham, articulam, manipulam e até possuem pessoas que muitas vezes nos prejudicam, nos causam mal, nos trazem constrangimentos e dores. E Paulo diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos revestir da armadura de Deus para poder estar firmes no dia mau. Quem sabe eu estou falando para pessoas que estão vivendo um dia mau. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui nesta manhã que já ouviram uma notícia muito triste, acabou com a sua semana no dia de ontem. Eu estou falando para pessoas aqui nesta manhã que durante esse início de ano está diante de um obstáculo grandioso na sua família. E o Senhor está dizendo, maior do que qualquer esse desafio é o inimigo que está por trás disso. Satanás é que quer ver a sua desgraça. Satanás é que quer ver a sua desonra. Satanás é que quer ver a tristeza e o transtorno da sua família. Quem está por trás dos divórcios, da prostituição, do adultério, da imoralidade, das mentiras, das calúnias e das pedradas, dos punhais e das facadas, é Satanás, o inimigo das nossas almas. E é ele que muitas vezes articula e manipula pessoas para que se levantem contra os nossos irmãos. E o Senhor está dizendo, você precisa se revestir de Deus, você precisa se mergulhar em Deus, você precisa se encher de Deus. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais, para a destruição das fortalezas. Você tem alguém que pode te propor, que pode dar a você armamentos e subsídios necessários para vencer qualquer um desses desafios. Agora, sem dúvida, não é da sua forma, sem dúvida, não é do seu jeito, é do jeito do seu Deus. E o que eu quero que você entenda, irmão, é que essa vitória não é apenas a tua vitória, é a vitória do teu Deus. Que esse desafio não está apenas te desafiando, está desafiando o teu Deus. E o teu Deus é poderoso para te dar vitória. Glória a Jesus. O nosso exemplo aqui esta manhã, essa personagem bíblica do período do cativeiro, Esther. Esther é um instrumento nas mãos de Deus, que nos mostra como Deus tem guardado a seu tempo heróis e heroínas, que podem fazer a diferença em uma época, em uma geração. Pessoas que receberam de Deus algo especial para que pudessem representá-lo em momentos oportunos. Deus mostra através de Esther que Ele nos dá oportunidades para sermos bênção pela nossa comunidade. Deus mostra através de Esther que Ele nos confere talentos e habilidades para que possamos ser instrumento de Deus para o nosso povo. Esta mulher está sendo desafiada por Deus a abrir mão de si mesmo em favor do seu povo, em favor da sua nação, em favor da sua comunidade. Está sendo desafiada por Deus a compreender que a bênção que Deus lhe deu não era para ela, não era para massagear o seu ego, não era para cumprir os caprichos da sua própria vaidade. Ela está sendo desafiada por Deus a compreender que a dádiva e o privilégio que Deus lhe deu de estar no palácio real, era para que ela estendesse a mão para abençoar o povo de Deus. E eu creio que eu esteja falando aqui esta manhã para pessoas que, quem sabe, estejam em situações de destaque. Que Deus abriu a porta para você, que Deus abriu a porta para você como homem, como empresário ou qualquer outra situação. Deus lhe deu dádivas especiais. E Deus está nesta manhã nos orientando a compreender, como Abraão teve que entender no começo, nós não somos o fim. Deus não faz nada conosco por nossa causa. Deus faz conosco por causa dele mesmo. Por honra ao seu nome, por honra aos seus atributos, por honra ao amor que tem para conosco. Deus faz conosco para que sejamos instrumento de bênção na vida do nosso irmão. Tudo que vem de Deus
deve voltar para Deus em forma de aliança. Ele ministra as bênçãos em nossa vida e nós devolvemos em forma de louvor, abençoando o nosso próximo. Quantos podem celebrar o nome do Senhor por isso? Na vida de Esther, nós encontramos uma oportunidade extraordinária. A Bíblia Sagrada diz que esta mulher era uma mulher bonita, que morava no período do cativeiro, na província de Suzã. Ela foi criada por o seu primo, chamado Mardoqueu, que está destacado aqui no texto. É esse homem que está aqui em prantos, pedindo a Deus o socorro pelo seu povo. Mardoqueu criou Esther e ensinou Esther a doutrina e a cultura dos judeus. Agora, esse mesmo Mardoqueu era um homem que assistia na porta do palácio real. Era responsável por trazer notícias, informações, trazer novidades para aqueles que assistiam diante do rei. O Mardoqueu fazia um trabalho que muitas vezes era ele o responsável por muitas dádivas na vida do rei, mas algumas pessoas não eram fiéis ao próprio Mardoqueu e de repente ele não recebia a dádiva pelaquilo que fazia, não era galardoado pelaquilo que fazia, como foi no caso do capítulo 5 do livro de Esther, do capítulo 3 do livro de Esther, quando Mardoqueu trouxe ao rei a notícia do grande levante, da perseguição que estava se desencadeando por Bigtã e Teres. A palavra de Deus diz que Mardoqueu trouxe essa notícia, e eles se levantaram, o rei e todo o palácio, puderam detectar aqueles que se levantavam contra o rei, e o rei teve o seu livramento, mas o Mardoqueu não teve o seu louvor. Ao contrário disso, outra pessoa se levantou em seu lugar, esse homem que nós conhecemos aqui no capítulo 3, chamado Amã, que foi exaltado diante do rei Assuero. A palavra de Deus diz que Amã foi tão exaltado e tão engrandecido, ele ganhou posses, propriedades e se tornou um dos mais importantes homens daquela província. Diz a palavra de Deus que ele era tão importante que por onde ele passava, as pessoas se curvavam diante dele. Por onde ele passava, as pessoas o reverenciavam. Agora, o que incomodou Amã é que em dado momento, ao passar na porta do palácio real, e todos se encurvavam diante dele, diz a Bíblia que o Mardoqueu não se dobrava. O Mardoqueu não se curvava, o Mardoqueu não se rendia, até porque ele tinha na sua mente duas concepções. Primeiro, ele entendia, como judeu, que ele não podia se curvar diante de ninguém que não fosse o seu Deus. E segundo, ele sabia que o Amã estava no lugar errado, estava na posição errada e recebendo um louvor que não era para ele. O Mardoqueu sabia perfeitamente quem era o dono daquele louvor. E a Bíblia Sagrada mostra o Amã incomodado com a postura do Mardoqueu. A Bíblia diz que ele ficou irado, mas ele não se irou apenas com o Mardoqueu, ele se irou contra todos os judeus. Isso está no texto do capítulo 3 do livro de Esther. E é exatamente esse Amã que desencadeia uma perseguição contra os judeus e que provoca esse sentimento de tristeza, esse sentimento de angústia no coração do Mardoqueu. Porque o Amã, ele decide exterminar o povo de Deus. Ele decide dar fim a todos aqueles que são judeus. Ele não queria que sobrasse ninguém, irmãos. E daí surge uma grande opressão. O Amã, segundo os estudiosos, é descendente dos amalequitas. E os irmãos sabem muito bem de que tipo de povo nós estamos falando. Os amalequitas, lá no livro do Êxodo, capítulo 17, eles lutaram contra o povo de Israel, e após aquela batalha em que Moisés teve que ficar com as mãos estendidas até que Josué tivesse a sua vitória concluída, a palavra de Deus diz que 2 auxiliares de Moisés tiveram que segurar as suas mãos sobre uma pedra. A palavra do Senhor mostra-nos a vitória de Israel contra Amaleque, e o Senhor falou com Moisés e disse: eu preciso exterminar a memória de Amaleque. Eu preciso que os amalequitas desapareçam, porque esse povo tem dentro de si uma semente ruim, e esse povo vai perseguir o meu povo enquanto tiver tempo. Saul teve a oportunidade de destruir os amalequitas, mas não fez. A Bíblia diz que ele negociou, a Bíblia diz que ele deixou alguns deles vivos, e por isso perdeu o reinado. E agora nós temos uma semente de amalequita na província de Suzã, e esse está arquitetando para destruir
o povo de Deus. Uma verdade que você precisa perceber por trás das palavras aqui é que o opressor do povo de Deus sempre vai se levantar para destruir esse povo, simplesmente porque entre os judeus, simplesmente porque entre aqueles que são de Deus, há quem não se curve diante dele. E é o que acontece nos nossos dias. A ira de Satanás contra este povo, a ira do diabo contra esta igreja, é porque ele se incomoda ao olhar para muitos aqui e saber que eles não se curvam, que eles não se dobram, que eles não se prostram. O diabo não está satisfeito pelo número excessivo de jovens que ele leva para a sepultura. Ele não está satisfeito pelo número excessivo de moças e de rapazes que ele leva para a prostituição, pela família pelas famílias que ele desfaz e que ele destrói lá no mundo. Ele não está satisfeito. Como Amã, no capítulo 5 de Esté, chegou para a sua família e mostrando aos seus amigos todas as suas propriedades. Ele estava tão satisfeito que dizia: eu estou tão honrado que até mesmo a rainha está marcando reunião para se reunir comigo. Mas tem uma coisa que está me matando. Tem uma coisa que está me matando por dentro. É com todas as propriedades que eu tenho, eu não suporto ver o Mardoqueu de pé. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Tem gente, ou melhor, tem inimigo que não suporta ver você de pé. Diga para ele assim: e mesmo que ele tenha tudo, o que mais importa para ele é que você ainda está de pé. Você já viu aquela situação, você olha assim, eu não sei, agora eu vou usar uma expressão que não é muito comum eu usar nas minhas pregações, eu não gosto muito de falar do invejoso. Porque a gente fala, ele começa a escutar, fala, onde é que é, tal. Mas então, eu vou falar rapidamente. Mas você já viu como é que o invejoso inveja? O invejoso não inveja só dinheiro, não inveja carro, não inveja nada. Eu me lembro que quando eu comecei assim no ministério, pregando a palavra de Deus, numa lisura terrível, numa prova, e aquela bênção pregando e fazia, aí eu de repente passava umas situações, e aí alguém chegava e falava assim, isso é inveja, isso é inveja. Fala, mas não estou invejando ninguém. Fala, não, estou invejando você. Falei, o que estão invejando eu, irmão, pelo amor de Deus? Eu só se estiver invejando minhas provas. Agora, se estiver invejando minhas provas, eu vou levar lá os boletozinhos, os carnê para pagar. Ué. Se quiser, eu dou tudo. Porque não tem nada para invejar aqui, né? Agora, Satanás, ele é invejoso mesmo, irmão. O que ele inveja de você, ele olha para você, e o que ele inveja de você não é teu carro. Porque carro, irmão, está cheio de gente lá no mundo que tem. O que ele inveja de você não é sua casa. O que ele inveja de você não é suas posses. O que incomoda o diabo é o fato de você ainda estar de pé. O que incomoda Satanás é porque aquilo que ele perdeu e nunca mais pode ter, você às vezes corre o risco de perder, e o sangue de Jesus Cristo te traz de volta para a presença de Deus. O que incomoda Satanás é que ele perdeu a glória, e você, a cada dia que passa, se enche da glória, e é transformado de glória em glória. Quantos podem celebrar o nome do Senhor Jesus por isso? Então Satanás está incomodado, Satanás está inquieto, Satanás não vai aceitar você vir a uma reunião como essa de oração. Ele não vai aceitar a você jejuar e consagrar a sua vida a Deus. Ele não quer. Ele não quer que você abra a Bíblia para mostrar aos seus filhos o caminho do Senhor. Ele não quer que você leia e cante na sua... Ele não quer que isso aconteça, entenda isso. O que inquieta Satanás é que ele sabe que todas as vezes que você entra na presença do Senhor, todas as vezes que você entra no seu quarto, no lugar secreto, ou em uma reunião como essa, ele sabe que muita coisa na tua vida pode ser mudada a partir dali. E que se os teus olhos se abrirem para tantas coisas que Deus pode te dar, Satanás vai ficar cada vez mais longe e você cada vez mais perto de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? O Amã está incomodado, está inquieto, porque o Mardoqueu é o único que não se dobra diante dele. E o que eu acho interessante, os irmãos podem perceber, eu vou apenas ler para que os irmãos vejam isso. A Bíblia diz que o Amã se apresentou diante do rei na sua oportunidade. E no capítulo 3, versículo 7 diz assim: e no primeiro mês, no ano do 11º do rei Assuero, se lançou isso é, perante Amã, ou seja, o rei deu a Amã a oportunidade. E no versículo 8 diz assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe, espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis dos reis, pelo que não convém deixá-lo ficar.
A palavra de Deus diz, a Bíblia mostra esse Assuero como um rei leviano, inconsequente, uma pessoa que era dada ao vinho e que facilmente entregava o seu anel para alguém para poder lançar decretos. Aqueles a quem ele dava muita responsabilidade, ele dava muita confiança. E o rei Assuero deu a Amã autoridade para despachar esse povo, sem saber de quem se tratava, sem conhecer a história do povo, sem averiguar o que o Amã havia falado. E o Amã, então, lançou um edito que foi enviado pelas províncias do reino, para que o povo judeu, em determinada data, em determinado dia, fosse exterminado, para que o povo judeu morresse, para que o povo judeu perecesse. Eles deveriam matar pais e mães e filhos, deveriam morrer todos os servos e servas de Deus. Agora você imagina, o Mardoqueu, que ficava na porta do palácio real, ouviu essa notícia, e a Bíblia diz que ele começou a clamar em espírito de tristeza, de quebrantamento. Isso está aí no capítulo 4, você vendo como nós lemos aqui com o pastor Valmir, no capítulo 4, a partir do versículo 1, o Mardoqueu estava buscando a face de Deus. E é aqui que nós encontramos esse texto, quando o Mardoqueu manda o recado para Esté, e diz: Esté, nós precisamos que você faça alguma coisa, porque a Esté, irmãos, ela era uma moça qualquer, mas daqui a pouco a Bíblia mostra uma oportunidade para Esté, em que ela entra no que nós chamamos aqui de concurso, para concorrer ao cargo de rainha, e a Bíblia diz que Deus abre as portas, e a Esté se torna rainha naquela província, se torna rainha do reino. Um detalhe interessante que é necessário lembrar, é que até então a Esté não havia revelado a sua identidade, a sua origem, a sua nação, mas aqui o Mardoqueu chama a Esté para a responsabilidade. No versículo 11, ela manda dizer para Mardoqueu: Mardoqueu, eu não posso arriscar a minha vida, o rei não me convidou para estar junto a ele, eu só posso me aproximar do rei, eu só posso entrar na presença de Deus, se o rei, ou melhor, na presença do rei, se o rei me agendar. Caso contrário, se eu entrar na sala do palácio, e o rei está sentado no trono, e ele não estende o cetro para mim, eu vou morrer, vão tirar a minha vida, porque essa é uma lei dos medos e dos persas. A Esté manda um recado para o Mardoqueu, e o Mardoqueu mandou para Esté pior do que esse. Ela disse: Esté, fique sabendo de uma coisa, que se tu fizer alguma coisa pelo povo de Deus, pode ser que Deus nos dê livramento por teu intermédio, se não, Deus vai levantar o livramento por outra pessoa. Agora, saiba que você não é melhor do que ninguém, e que você não vai escapar, caso o povo de Deus não escape. E sem falar, Esté, é necessário que tu saibas, que pode ser que para esse tempo, para essa oportunidade, Deus tenha te levantado. É claro que não há o nome Deus aqui, mas o Mardoqueu está dando esse recado. Pode ser que para esse tempo você tenha sido levantada. Então aqui no texto, irmão, ela é encorajada pelo seu primo. E no versículo de número 15 diz a Bíblia: e disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Agora eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo para que a sua situação mude? Qual é a tua atitude diante desses desafios e dos inimigos que estão se levantando contra a tua vida? Fique sabendo que Deus não vai se levantar se você continuar prostrado. Fique sabendo que Deus não vai falar aquilo que Ele colocou na tua boca, é tua responsabilidade. Deus não vai vir aqui jejuar para você. Não haverá oração se você não orar. Há uma verdade que você precisa saber, que não há pedidos não feitos que Deus responda. Ou seja, Deus não atende a oração que não fora feita. Deus não realiza a profecia que nunca foi profetizada. Deus não honra aquele que não se levanta. Você tem que entender, irmãos, que para que o teu Deus se levante, você vai ter que se levantar primeiro. Para que o teu Deus faça, você vai ter que abrir a boca primeiro. Se você acredita que o teu Deus é grande, comece a profetizar coisas grandes. Comece a enfrentar o teu inimigo como se você tivesse de fato tendo esta certeza. Demonstre a grandeza do teu Deus através das tuas atitudes. É pregador, eu estou morrendo, então cava a sepultura e pula logo dentro.
pregador, não vai dar não. Então, meu irmão, então, o que você está fazendo? Não, pregador, o inimigo é grande demais. Eu não dou conta de orar. Eu não dou conta de jejuar. Eu não dou conta de clamar. Eu não dou conta de cantar. Eu não dou conta de falar. Eu não dou conta de ler a Bíblia. Irmão, onde é que é o cemitério? Para que lado? Para cá? Para cá ou para cá? Qual o endereço? É para cá, né? Para cá. Vai para lá, meu querido. Pede alguém para poder ajeitar teu lugar. Porque nós não fomos chamados para viver parados, estacionados. Deus não chamou o povo de Deus, o seu povo, para poder viver estacionado. Nós vamos ser confrontados a cada época e a cada vez um desafio maior ainda. E nós sabemos o caminho da vitória. O caminho da vitória é nos esconder em Deus e entrar na presença dEle até que tenhamos certeza de que podemos sair e profetizar o fim dos nossos inimigos, certeza de que podemos sair e profetizar a derrota de Satanás, certeza de que podemos sair e profetizar a vitória do povo de Deus. Seu filho não foi chamado ou não foi gerado para ser vítima, para ser refém das drogas. Teu casamento não foi projetado para poder para poder ser vítima do laço do divórcio. A tua vida não foi projetada para ser vítima de pecado e de imoralidade. Você foi projetado por Deus para a vitória. Você precisa acreditar nisso e erguer a tua mão e profetizar a vitória para a tua casa e para a tua família. Qual é o caminho, pregador? O caminho do jejum, meu irmão. O caminho da consagração a Deus. A Esté une, ela estabelece a unidade de propósito da sua comunidade de Mardoqueu. Coloca o povo para jejuar e para se consagrar. Porque eu vou me posicionar diante do rei. Agora, o que eu acho interessante aqui é que toda consagração deve ter um propósito específico. Nós nos abstemos de alimentos para poder nos aproximar de Deus, para poder nos tornarmos mais consagrados a Ele. É um quebrantamento da carne, é abster-se do natural para revestir-se e alimentar-se do espiritual. Nós sabemos que não temos condições de enfrentar Satanás se antes não formos vencidos por Deus. Nós sabemos que não temos condições de subjugar o inimigo se nós continuarmos fazendo de Deus o nosso inimigo. Tiago foi quem escreveu isso. Ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O grande problema é que tem gente que está se sujeitando a Satanás e resistindo a Deus. Ele faz o que o diabo quer e quer questionar a Deus, quer desafiar a Deus, quer desobedecer a Deus. Aí está dizendo: Mardoqueu, vamos consagrar a nossa vida, porque eu vou encarar o rei, eu vou enfrentar o rei. A Bíblia diz no capítulo 5 que a Esté entrou na sala do rei. A Bíblia mostra a Esté na presença do rei, e o texto diz que o rei se agradou dela, estendeu para ela o seu cetro. A Esté veio, toca no cetro do rei e disse: rei, eu quero uma reunião contigo, eu quero bater um papo com o senhor, vai ali aonde eu estou, vamos marcar um dia para a gente se encontrar. A Bíblia diz que ela faz um banquete, chama o rei, mas não chama o rei sozinho, ela chama o Amã também, o bonitão, o gostosão de Suzã. Chama o Amã, que eu quero conversar com vocês. O Amã está se achando o cara, irmão. Diz a Bíblia no capítulo 6 do livro de Esté, que quando ele chega na casa da Esté, quando ele chega na presença do rei, a Esté revela a sua identidade, revela a sua nacionalidade. Ela disse: rei, há um opressor que está lutando para destruir o meu povo. Eu preciso que se levantes a meu favor. A Bíblia diz que o Amã passa mal, irmão. Ele fica tão ruim que ele se prostra diante da Esté e disse: Esté, tem misericórdia. Só que a coisa ficou pior para ele, porque como ele forçou uma situação e se jogou aos pés da Esté, a Esté era a mulher do rei. O rei entendeu que o Amã estava fazendo outra coisa. A Bíblia diz que o rei mandou a turma pegar o Amã, e quando pegaram o Amã, um bocudo que estava lá perto virou: ó, tem uma coisa, o Amã fez uma forca para matar Mardoqueu, está lá no quintal da casa dele. Ele disse: então bota o Amã na forca e mata ele lá. Diga para a pessoa que está do seu lado: é isso que vai acontecer com Satanás. Diga para ele, fala para ele assim: é com Satanás, não é com teu vizinho. Porque tem gente que já está recebendo. Eu recebo, irmão, eu tenho certeza que meu vizinho vai morrer enforcado. Deus vai matar, Deus está falando comigo, né? Deus vai matar aquela sirigaita, vai morrer enforcado aquela praga. É com o verdadeiro inimigo.
é com aquele que de fato está se levantando contra ti, aquele que está por trás daquele que fala mal de ti, aquele que está por trás daquele que te persegue, aquele que está por trás daquele que luta contra a tua vida. É este que vai perecer, é este que vai ser destruído. O Senhor Jesus, Paulo foi quem escreveu em Romanos, disse: muito em breve Satanás será subjugado e Deus o colocará debaixo dos nossos pés. Deus vai subjugar a força do diabo e vai mostrar que o povo de Deus é um povo vencedor. Quantos glorificam e celebram ao Senhor? Vamos estar em pé, por favor. E eu quero finalizar apenas lembrando a vocês que ao final de tudo, quando Esté se apresenta diante do rei, e ela mostra o decreto, ela lembra o decreto do rei, o decreto real, ela disse: rei, faz alguma coisa pelo meu povo, salva o meu povo. Só que o rei, irmãos, ele não pode desfazer aquilo que já estava feito. Já estava agendado a data em que os soldados das províncias, os homens das províncias seriam recompensados por matar judeus. Já estava agendado, estava espalhado por todos os lugares que os judeus seriam mortos. Então o rei edita um novo decreto, não para poder desfazer o primeiro, mas para poder dar aos judeus o direito de defender a sua própria vida. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Deus fez um decreto para você, que você tem o direito de se levantar em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor do teu lar. E o Amã, o que aconteceu com ele? Morreu enforcado. Sem falar que um dia, irmãos, antes de morrer enforcado, a Bíblia diz, está em Esté capítulo 6, a Bíblia diz que um dia o Amã chega todo empolgado, o rei chama ele chega todo empolgado na presença do rei, e o rei disse: Amã, o que eu devo fazer ao homem que eu tenho vontade de honrar? O Amã pensou que era ele, disse: uai, rei, se eu pego o seu cavalo, pega a sua túnica real e a coroa, coloca na cabeça e coloca o homem em cima do cavalo e pega um dos grandes aí e sai com eles na cidade, gritando: assim se fará o homem que o rei agrada honrar. Aí o rei disse: Amã, tem uma coisa, eu estava perturbado essa madrugada, não consegui dormir, e eu pedi os homens para ler comigo aqui para mim as crônicas dos reis dos medos e dos persas. Enquanto liam para mim, contaram para mim a história de um homem que fica ali do lado de fora do palácio real, chamado Mardoqueu. Você conhece o Amã? Eu conheço aquilo. Ele disse: pois é, esse mesmo Mardoqueu foi o homem que trouxe a notícia para alguém aí sobre a perseguição que havia se desencadeado lá fora de Bigtã e Teres, os rebeldes. O Mardoqueu, Amã, salvou a minha vida e ninguém fez nada para ele. O Mardoqueu cuidou de mim e ninguém estendeu a mão para ele, Amã. Por que será? Amã disse: não sei. Ele disse: Amã, eu gostei da tua ideia. Pega o meu cavalo e a minha túnica real, e já está aqui a minha coroa. Coloca na cabeça do Mardoqueu e a túnica sobre os ombros dele. E tu, Amã, não manda ninguém não. Tu sai com Mardoqueu pelas ruas da cidade dizendo: aqui é assim que se faz ao homem que Deus, ou que o rei, se agrada honrar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai fazer isso na tua vida. Diga: você só tem que continuar crente. Oh, aleluia. Deus vai honrar você, pai. Você só tem que continuar crente. Deus vai honrar você, mãe. Você só tem que continuar crente. Não se dobre diante dos inimigos. Continue de pé. Aleluia. Feche os teus olhos e cante com todas as tuas forças. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir,
Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Você que é pai, chefe de família, levante a sua mão. Diga: Deus, me dá coragem, ousadia para enfrentar os grandes desafios. Diga: Deus, eu não abro mão de dar exemplo de vitória e de conquista dentro da minha casa. Diga: Deus, eu não quero ser envergonhado, mas quero entrar na minha casa exibindo o troféu da vitória para os meus filhos e para a minha família. Você que é mãe, levante a sua mão, por favor, seja corajosa e diga: Deus, eu não abro mão do milagre na minha casa. Diga: eu sei que tudo que o Senhor me deu, não me deu para ser tomado. Diga: o Senhor me deu um esposo, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu um lar. Diga: e eu não os entrego aos meus inimigos. Tenha coragem de profetizar o milagre para a tua família. Tenha coragem de profetizar o milagre para a tua casa. Não aceite o diabo roubar tudo que Deus investiu com tantos anos para ser construído. Não aceite. Não entregue aquilo que Deus está trabalhando para te dar com tanto suor e esforço. Não entregue. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos para perceber a grandeza das tuas mãos. Como os egípcios viram as tuas mãos sobre aquela nuvem, como os filhos de Israel se assustaram ao ver o tamanho de suas mãos, dando livramento naquele dia, que nós possamos perceber a tua grandeza, que nós possamos perceber a tua majestade, que este pai, que essa mãe que está aqui esta manhã, saia, papai querido, entendendo que não há desafio, não há obstáculo que o Senhor não possa destruir, não há inimigo que o Senhor não possa fazer cair por terra, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus. Oh, aleluia, porque o Senhor é Deus. Levante a sua mão, levante a sua mão e diga: Deus, eu sei que o Senhor é grande. Oh, cante com todas as tuas forças. Sem sua bênção na mão, de tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Pai, que o teu maravilhoso e grande amor se instale de forma soberana no coração de cada um dos teus filhos que aqui está neste propósito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo renove a nossa coragem, mobilize-nos a entendermos de que já somos vencedores. Que a consolação do teu Espírito Santo se mova no nosso interior, elevando-nos à grandeza daquele que nos constituiu sacerdotes do Deus Altíssimo nesta terra. Que este dia seja um dia marcado por experiências profundas na vida dos teus servos. E que amanhã
pela manhã, ó Senhor, o Senhor nos dê tudo que já preparou, para que no terceiro dia desta campanha, nós vejamos já os céus abertos e a glória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Abençoe a vida do teu servo, o profeta José Anderson. Abençoe o ministério do teu servo, a vida, o casamento do teu filho. Abençoe em porção dobrada, ó Deus, tudo aquilo que ele foi usado para nós nesta manhã, seja lhe dado em dobro, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Deus os abençoe, querido. Um bom dia abençoado no Senhor.